Iniciamos mais uma aula nossa sobre tradições orais e escritas. Hoje vamos falar sobre lendas. Mas antes de mais nada, vamos lembrar dos nossos canais de comunicação que nós temos. Nós temos lá o blog Prof. Chico, o ER6, ER de Ensino Religioso, 6 sexto ano, .webnode.com. Então, Prof. Chico, er6.webnode.com, e temos o e-mail francisco@sãojosé.com.br. E nós temos também o Classroom lá, que vai ter material. Esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no Classroom. Qualquer coisa, vocês podem mandar também recados por lá pelo Classroom. E se não tem o código da turma, só façam contato no e-mail que eu já mando para vocês o código da turma. Certinho? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lendas, gente. Então, lendas é um pouquinho diferente de fábulas, que a gente já viu, né? A gente vai ver mais umas fábulazinhas pela frente, mas lendas, elas trazem muito mais a questão cultural, muito mais a questão local. Lembra que eu falei em aula que às vezes uma pessoa que era meio esquisita, que usava um determinado tipo de roupa ou tinha alguma característica física muito diferente, alguém já começava a contar uma história, inventava uma história em cima dele. Então era baseado em elementos que existiam na realidade daquelas pessoas, mas que as pessoas pegavam e por algum jeito traziam aquilo como se fosse uma realidade. Então, nós temos ali vários contos, por exemplo, a pessoa que tinha algum tipo de característica, tipo os pelos. Lembra que eu falei que pode ter algumas pessoas que tem aquela questão de ter muitos pelos e tal, e essa pessoa daqui a pouco, com vergonha disso, só saía à noite, e alguém já inventou uma história de quem sabe ele se transformava em alguma coisa durante a noite, e aí surge uma lenda que a gente conhece bastante, que é a lenda do lobisomem, né? Outra coisa poderia acontecer de algum tipo de fogo estranho, como na época as pessoas viviam só da luz da lua e de velas e luminárias a óleo, né? Então a luminosidade à noite era muito ruim, via alguma coisa, uma sombra, e já achavam que podia ser alguma coisa, e ali já se contava alguma história, já se juntava com alguma lenda que já existia na época, ali de alguma história, de origem de alguma coisa, e ali surgia assim então as lendas, que são bem fortes e bem importantes. E algumas lendas também têm moral, que nem a fábula, mas algumas não, só contam realmente o que acontece. Eu tento explicar uma coisa muito estranha que acontece na natureza, né? Então, ela é influenciada pela mistura de povos, que daí que acontece? Cada um trouxe uma explicação de algum lugar, eu fiquei sabendo de uma lenda de outro lugar, assim como, por exemplo, a lenda do lobisomem tem várias em todo o planeta, né? E já virou filme de vários tipos, entrou daí alguns elementos depois, como a questão da lua cheia, a questão de ele caçar à noite, depois da meia-noite, coisas assim do tipo. E a imaginação do povo foi botando mais elementos dentro disso aí tudo. Então, não necessariamente ela é uma mentira. Então, ela é baseada em algum elemento não compreendido pela sociedade, né, pelo povo, mas que também não é uma verdade, né, que um ser humano se transforme numa espécie de cachorro meio homem, meio lobo, essas coisas todas, né. As mais conhecidas nossas aqui, eu falei do lobisomem, a boitatá, que a gente vai conhecer um pouquinho, a cuca a gente vai conhecer um pouquinho, que vem também em algumas obras literárias, e temos uma lenda muito famosa aqui no sudeste, na região sudeste e aqui no sul, que é o Saci Pererê, né? A gente também vai conhecer um pouquinho, né? Mas essas lendas todas enriquecem muito a nossa cultura. Então, elas tornam as coisas mais divertidas, mais fantasiosas. As lendas também serviam para assustar, para a pessoa não ir em determinado local, ou as crianças principalmente não entrarem na floresta de noite, poder dar de cara com um desses seres. Era uma forma também de controlar o povo lá, e ao mesmo tempo uma forma de entretenimento, porque era muito divertido sentar em volta de uma fogueira e ouvir uma história de como funcionava, ou por exemplo, por que sumiu determinada coisa dentro da minha casa. Será que foi o Saci Pererê que veio só para me atrapalhar? A gente vai ver isso na história dele, que alguns associam ele àquele cara que vem e atrapalha, né? Porque onde é que foi a chave? Sumiu a chave, do nada queimou a comida, eu me esqueci do nada, e aí foi o Saci Pererê. E aí tinha os cavalos, ele amarrava o rabo dos cavalos, trançava, fazia uma trança, e aí, mas quem é que fez isso, né? E aí tudo era culpa do Saci Pererê. Então a gente vai conhecer essas lendas um pouquinho, e são muito divertidas, né? E gente, vão organizando assim os espaços. Estamos vivendo um momento muito difícil, temos que ter muita força, e a gente vai se organizando. Acho um momento legal. Eu vou tentar fazer os vídeos não muito longos, tem uns conteúdos mais fortes,
Nós temos lá no Classroom, vou colocar alguns materiaizinhos a mais sobre lendas, mas vamos aos pouquinhos. Lembra que eu falei em sala de aula, né, galerinha? Primeiro vamos entender, é importante vocês já copiarem esse pequeno texto que eu coloquei para vocês no caderno, e aí vocês já têm o registro de vocês. Lembra que o caderno é um grande parceiro de vocês, né, que ele não cai sinal, ele, né, não apaga, ele não molha e para de funcionar, então o caderno está ali para vocês registrarem as coisas, tá? E qualquer dúvida, vamos lá, manda lá, ou pelo Classroom, ou manda pelo e-mail, e esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no Classroom, vai estar lá no blog também. Não consegui acessar pelo link do roteiro, entra no blog. Não consegui no blog, tem no Classroom, mas geralmente vai funcionar. Porque às vezes é um pontinho, uma coisa assim, que não recortar e colar, se perde na história, tá? Galerinha, um grande abraço, tô com muita saudade, louco para vocês, mas temos que passar por isso tudo. Ajudem os pais de vocês, porque a GUI não está sendo fácil para ninguém, né, gente? Então, vamos ter muita força nesse momento. Um abração e até a próxima aula!